A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Vamos iniciar mais uma palavra de Deus e que ela venha tocar o seu coração, amém? Essa palavra está no livro de Isaías, no capítulo 9, e a palavra diz assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado esse povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos medianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pastos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino, para o estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Essa profecia de Isaías. Isaías é um livro que foi escrito cerca de 700, 690 a.C. É interessante a gente dizer porque o nome de Isaías significa o Senhor é salvação. E o livro de Isaías fala muito sobre salvação. Isaías profetizou num período mais crucial da história de Judá e Israel. Estavam vivendo, sucumbindo em cultos pagãos, declínio moral e espiritual. Havia muito pecado sobre o povo. Havia pecado entre os profetas e sacerdotes. Havia um grande descontentamento da parte de Deus. Olha como é interessante que na Bíblia, após o livro de Cânticos, né, aí nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, ou seja, 4 profetas que eles são qualificados como os profetas maiores. Após esses 4 profetas maiores, nós temos Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que são 12 profetas qualificados como profetas menores. Que mesmo os 12 e os outros 4, o que eles fazem? Eles anunciam Jesus. Todos eles repreendem o povo pelos seus pecados. E todos falam sobre arrependimento e sobre salvação, que é um tema pertinente nos dias de hoje, que muitos não querem ainda ouvir. Naquela época eles já não queriam ouvir. E hoje também não querem ouvir. Quando falamos sobre arrependimento, quando falamos sobre perdão, quando nós falamos sobre salvação, quando falamos sobre pecado. E olha que é interessante que após o último livro do Velho Testamento, passa-se em torno de 400 anos e a profecia de Isaías vai ser cumprida. E nesses 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, você vai ver que eles vão falar sobre Jesus, do nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus, né? E ascensão de Jesus. Em Isaías 9, o qual é profetizado o nascimento de Jesus, né? Nascimento e o reino do príncipe da paz de Jesus. Ele nos fala sobre, ele fala aqui sobre a Galileia dos gentios, onde Jesus habitou, Galileu, né? Nesse versículo 2,
o povo que andava em trevas, ele viu grande luz. Que grande luz é essa, amados? Jesus. Porque onde Jesus habita, ali há luz, alegria, verdade, vida. E havia um jugo sobre esse povo. Esse povo estava dominado sobre o Império Romano, né? E Jesus, quando ele chega em cena, assim, ele chega indo contra toda aquela situação, inclusive contra o sistema religioso. Um sistema religioso corrompido, horrível, né? E Isaías profetiza como se fosse uma poesia. Eu acho lindo isso, porque aqui nesse versículo 6 ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um bebê recém-nascido seria chamado Deus forte, Pai da eternidade. Um bebê que ia se tornar um homem que deixou a sua condição divina e assumiu a sua condição humana. Veja o que Paulo escreve aos Filipenses. No capítulo 2, ele diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há estranhados, afetos e misericórdias. Completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo de forma de Deus, não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele se esvaziou. Jesus, ele tem as duas. Ele é humano e ele é Deus. As duas condições, é incrível, mas ele se esvaziou. Ele quis ficar na figura humana. Ele mesmo se humilhou. Quando Jesus morre ali na cruz, é algo de maldição. Ele leva a maldição para ele. Porque Jesus, ele veio totalmente para nos servir. Ele fala: eu vim para servir, não para ser servido. Jesus ensina que nós precisamos aprender a obedecer e a honrá-lo. Só que o sistema religioso que vivemos hoje, nós estamos fazendo o quê? Homens idolatrando homens e coisas. Esse é o sistema religioso. Ele nos ensina, os coaches, nos mostrando que o homem é o centro de tudo. Não, o homem não é o centro. Não foi o homem que criou todo o universo. O homem foi criado por Deus. Nós fomos criados por Deus, nós seres humanos. Somos imagem e semelhança. Por que somos imagem e semelhança? E por que alguns não são? Porque só somos imagem e semelhança quando nós adoramos, cultuamos a Deus. Porque você vai ficar parecido com o que você acredita, você ficar parecido com o que você adora, você vai ficar parecido com o que você cultua.
E se você não cultua a Deus, você não adora a Deus, você não vai ficar parecido, você não vai ser imagem e semelhança de Deus. É praticamente impossível. E olha o exemplo que Jesus nos dá aqui. Ele, como usurpação a ser igual, ele não julgou como usurpação de ser igual a Deus. Antes, assim mesmo, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. De servo. Mesmo sendo maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se fez homem e serviu. Morreu em morte maldita de cruz, levou nossos pecados, sofreu grande, mas muita humilhação, perdoou a todos, ressuscitou ao terceiro dia. O que me chama a atenção quando ele fala serviu, é porque muitos não querem servir hoje. Muitos estão nas suas empresas, nas suas faculdades, nas suas igrejas, mas não querem servir. Muitos estão pastoreando e querem ser servidos. Não, amados, nós temos que aprender a servir. E para você aprender a servir, você tem que aprender a se humilhar. Você tem que aprender a perdoar. Quando eu falo se humilhar perante Deus. Perante Deus. Sabe que hoje muitos ainda negam Jesus. Eles esquecem que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Jesus te coloca no caminho. Jesus lhe ensina a verdade. E quando Ele te coloca no caminho, te ensina a verdade, é porque Ele está te dando vida. Você está vivendo de verdade. O governo de Jesus não tem fim. Não tem fim. Nós temos que entender isso. Nós temos que mudar essa situação que nós estamos vivendo hoje de entretenimento, de coach, de sistêmicas usadas pelo homem. O homem fazendo com que a igreja cresça por ele. É como se Deus estivesse em segundo plano, Cristo Jesus em segundo plano, o Espírito Santo de Deus em segundo plano. Não, eles estão em primeiro plano. Porque toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar. Aprendam isso. Comece a mudar a sua forma. Comece a entender como é que eu preciso ser. Você precisa ser mais espiritual. Comece a ler mais a palavra. Comece a ter mais intimidade com Deus. Comece a orar mais. Leia a Bíblia todos os dias. Tenha intimidade com Deus. E o caminho começa com você entregando a sua vida a Jesus. Você mostrando para Jesus que Ele é suficiente na sua vida. E isso você precisa estar próximo dele, dentro do seu quarto, em algum lugar, porque olha, em Romanos a palavra diz assim, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra de fé que pregamos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Porque a partir desse momento que você abre a boca e você entrega tudo para Jesus, a sua vida completamente consagrada a Ele, você está salvo. Então, que nesse momento você curve sua cabeça, você fale com Deus, aonde você estiver. Entregue a sua vida para Ele. Seja salvo em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Seja liberto em nome de Jesus. Amém? Que essa semana seja uma semana extremamente abençoada e que você realmente, do fundo do seu coração, você entregue tudo a Ele, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida.
Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus.